Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa, desta vez para o módulo 5 da Educação de Jovens e Adultos. E aí, como vocês já me conhecem, eu sou a professora Carla, já estou com vocês aqui há um tempo, caminhando de mãos dadas aí para o processo de aprendizagem. Então, vamos aproveitar ao máximo a nossa aula, pega teu material, faz anotações. A aula fica disponível também no YouTube, qualquer dúvida é só voltar lá e assistir a aula novamente. E, como vocês sabem, eu não estou e nunca estarei sozinha. Eu estou aqui com Victoria, a nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula acessível. E hoje, especialmente, eu trago uma convidada que particularmente sou apaixonada, minha amiga Yolanda, a professora Yolanda, tudo bem? E aí, gente, tudo bom, amiga? Tudo bem. Bom aqui do módulo, que bom estar com vocês. Hoje a gente vai trazer um tema super importante, não só para vocês enquanto estudantes da educação de jovens e adultos, mas também de a gente refletir de pessoas que fazem parte da nossa vida. É um colega de trabalho, é alguém da família. E temas como esse que Carla trouxe, às vezes pode ser visto como um tabu, né? Uma coisa que as pessoas não querem falar sobre. Mas a gente está aqui para dizer que a saúde de vocês ela é importante. E aí a gente vai trazer informações claras, informações corretas para que você continue se cuidando. Com certeza. A professora Yolanda já começou aí falando dessa importância do tema. E que tema é esse? A gente vai falar sobre AIDS. E por quê? Porque no dia 1 de dezembro a gente é comemorado no sentido de lembrado, tá? Foi instituído o Dia Mundial da AIDS. Esse dia carrega aí várias marcas, várias histórias e é um dia que a gente conscientiza bastante, é aquele dia que a gente tira, e aquele mês, consequentemente, que a gente tira para falar sobre. E aí, professora Yolanda, precisamos falar sobre, né? Sim, a gente vê que um Dia Mundial da luta contra a AIDS e qualquer outra doença é tão importante, pessoal, porque a Organização Mundial de Saúde, que é conhecida como OMS, a qual o Brasil faz parte, né? Ela vai eleger esse dia para quê? Se tem uma publicidade a respeito, de que todos os órgãos públicos, de que os locais ao redor vão estar fazendo campanhas, vai estar passando na televisão a respeito disso, já para evitar que as pessoas adoeçam. E quem adoecer, poder fazer um tratamento médico adequado, que Carla vai estar trazendo para vocês as informações hoje, né? Exatamente. E aí, para a gente começar, eu quero que você reflita aí com essa citação, com essa fala aí de Nelson Mandela. A AIDS é um grande problema a ser enfrentado pelo mundo todo. Lidar com ele requer recursos muito além da capacidade de um continente. Um único país não tem a capacidade de lidar com ele. Tá aí a importância de a gente falar sobre isso no mundo inteiro, né? A gente precisa se unir de fato. Coloquei aqui para vocês essa fitinha, esse símbolo aqui. Essa fita vermelha é aquele símbolo que vai representar que a gente está se dedicando mais, falando mais, colocando aí para o público, caprichando nas campanhas de conscientização. E a cada ano, né, professora Yolanda, a gente tem um tema. Sim. E neste ano a gente está falando que o tema é equidade já. Professora, equidade é importante se falar hoje em dia? Sim, sim, e sempre, né? Como você trouxe o Nelson Mandela, só lembrando para vocês, ele é uma pessoa super importante. Ele foi o Nobel da Paz, ele passou mais de 20 anos preso justamente porque ele lutou para acabar com o apartheid, que se tinha essa política no país dele, que é a África do Sul, em que pessoas brancas não podiam frequentar o mesmo espaço das pessoas pretas, que era a maioria. Então, essa luta do Nelson Mandela gerou uma luta de equidade. E esse ano é o tema a respeito, porque falar na AIDS, falar na pandemia do HIV, é falar de uma grande desigualdade social que a gente vai vir abordando hoje, gente. Exatamente. Por isso que, como está na tela aí para vocês, a campanha deste ano é um convite para que as pessoas, organizações, instituições e governos se sintam encorajados a se contrapor às desigualdades sociais que são uma barreira aos avanços para acabar com a AIDS, como ameaça à saúde pública até 2030.
Professora, quando a gente vê aí 2030 é assustador, né? Está muito perto, né? Pois e tinha é. sido uma meta da Organização Mundial da Saúde há 10 anos atrás, que até 2030, de 2020 a 2030, a gente erradicaria o vírus do HIV no mundo. E cada vez mais está parecendo que a gente não vai conseguir cumprir essa meta. Por quê? Falar em HIV e falar em AIDS, que é diferente, viu, gente? A gente vai estar vendo já. E na próxima aula, no módulo 5... Então vai continuar. Vai, Bacana, que tem a legal. diferença aí do módulo 4, né? No caso, a aula anterior deles, Sim. falou aí a diferença de HIV e AIDS com a professora Carolina. Ah, joia. Então já estamos dando um spoiler, já está adiantando. Que a pessoa pode ter o vírus, né, do HIV, mas não desenvolver a doença da AIDS. Então, por isso a importância do tratamento médico adequado e precoce, viu, gente? Então, falar, como eu já tinha começado a dizer, né, falar desse vírus significa falar em desigualdade social. A gente não tem como avançar no tratamento, avançar na prevenção em países que são mais pobres, chamados países subdesenvolvidos. E vamos ver o porquê. Exatamente. E equidade já, você pode assim perguntar, o que é equidade, professora? A gente escuta falar nessa palavra, traz essa palavra para alguns contextos, para algumas situações, mas o que é? Eu trouxe aqui 2 conceitos de equidade que aparecem no dicionário, porque sempre lembrem, pode ir ao dicionário, devem ir ao dicionário quando a gente não tem que ter medo, né, professora? Não tem que ter medo, vá ao dicionário, porque compreender aí o sentido da palavra, o significado da palavra é muito importante. Então, equidade aparece aí como apreciação, julgamento justo, né? Virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça, imparcialidade, respeito à igualdade de direitos. Então, percebam que é reconhecer a igualdade, mas no consenso de justiça, ou seja, se a gente tem a equidade, é diferente de falar de equidade e igualdade, para a gente não confundir. Então, preste atenção, que a igualdade consiste aí em oferecer o mesmo tratamento e oportunidade a todos, sem qualquer tipo de distinção. Já quando se fala em equidade, está relacionada como garantir que todos sejam tratados com justiça, eliminando as vulnerabilidades que causam as diferenças. Por isso aí o tema de 2022 tão importante, porque falar de AIDS e defender equidade já, justamente para acabar com essas diferenças, né, sociais, Sim. né, professora? Sim. Então, tá aí o que é equidade, tá bom? E aí quando eu falei estigma, o que seria estigma? Porque a gente precisa falar de AIDS e muitas vezes a gente tem medo. E por quê? Porque o estigma, gente, essa palavra diz respeito às marcas deixadas pelo preconceito, pelo conhecimento errado, né, sobre algum tema, pelas informações, pela desinformação. Então, culturalmente, estigmas são marcas deixadas pelo passado, também pelo presente, mas marcas negativas, tá? Estigma. A gente tem um estigma quando se fala em AIDS, quando se fala em raça. Então, estigma, marcas deixadas culturalmente na nossa sociedade. E hoje a gente precisa combater bastante esses estigmas, não é, professora Yolanda? Sim, então, gente, eu vou já trazer o peixe, a sardinha para minha brasa. Pode ser? Com certeza, fique à vontade, professora. Então, falar assim dessa pandemia do HIV, ela é muito recente. Ela começou assim na década de 80, que o mundo soube o que era. E por isso essa campanha, né, professora, do Laço Vermelho, porque as pessoas silenciavam. E aí foi quando celebridades, artistas, principalmente de Hollywood, que foram para eventos públicos com aquele laço vermelho, era falando dessa campanha das pessoas vivendo, morrendo, sobrevivendo ao vírus da AIDS. E o porquê isso do estigma? Porque durante muito tempo, como foi começar a pandemia, a gente viveu recente a do Covid-19 e lembram que no começo da pandemia muita coisa a gente não sabia? A mesma coisa foi com a pandemia da AIDS, muitas coisas as pessoas não sabiam. Então se colocou um estigma de dizer que a AIDS só era o chamado vírus gay, que somente homens gays que tinham esse vírus e que estavam espalhando entre a comunidade. Aí depois, como se
tinha um número muito grande em países africanos, justamente por causa da pobreza, essa disseminação, aí dizia-se também de que esse era um vírus de pessoas pretas. Então foi preciso muito debate, muita pesquisa científica, que vocês vão ver aqui já no videozinho que Carla vai mostrar, falando justamente isso, de que, e o que foi avançando, né, de que esse vírus não escolhe orientação sexual, cor de pele, nível social, tá? Então, ó, tá vendo que é história? Ah, gente, ter uma professora de história ao lado é maravilhoso, né, gente? Então, vamos lá. A professora Yolanda falou do vídeo, a gente vai assistir ao vídeo agora. É uma linha do tempo, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês da importância deste gênero textual, tá certo? Então, observa o vídeo, tem legenda, eu também vou comentando esse vídeo, então presta bem atenção, tá bom? 40 anos de resposta à AIDS, tá? 1980 a 2020. Sabe-se que HIV circula pelo menos desde a década de 1920. Na década de 1980 foi registrado o primeiro caso de AIDS. Esforços de prevenção foram dificultados pelo estigma e pela discriminação. Em 1991, o laço vermelho tornou-se um símbolo de solidariedade para as pessoas que vivem com HIV. Um conjunto de novos medicamentos tornou-se disponível. Em 1996, a UNAIDS foi criado para contribuir com a resposta à crise da AIDS. Em 2002, as novas infecções por HIV atingiram 2,8 milhões de pessoas. Em 2003, finalmente o momento é chegado para garantir o tratamento para todas as pessoas. As mortes começaram a diminuir. Em 2011, o ativismo produz resultado, o tratamento do HIV vai tornando acessível um pouco. Ainda se compromete a continuar produzindo medicamentos. 2011. Ainda em 2011, compromisso pela eliminação de novas infecções por HIV entre crianças até 2015. E estudos demonstram que pessoas que estão em tratamento para o HIV não transmitem o HIV. Em 2015, na África, é implementado um medicamento para pessoas com mais chances de estarem expostas ao vírus. Mais da metade de todas as novas infecções por HIV estavam entre as populações chaves com seus parceiros. Em 2019, alguns programas de prevenção, ao HIV ficam para trás, infelizmente. Em 2020, a Covid-19 afeta as metas de prevenção e tratamento do HIV e as desigualdades aparecem com bastante força. Em 2021, mais de 27 milhões de pessoas têm acesso ao tratamento do HIV, mas ainda tem muito a correr atrás. 10 anos acreditamos que podemos acabar com a AIDS. Acreditamos, temos a esperança. Temos de agir agora, zero discriminação, direitos humanos, acabar com as desigualdades, acabar com a AIDS. E aí, professora, deixo para você comentar aí, historicamente falando, muitas informações importantes, não é? Muita, gente, muita. E a história, como eu sempre digo, ela está sendo feita no dia a dia, né? Não é só com datas maiores, mais marcantes. Então, falar de uma pandemia como a AIDS é falar de estigma, é falar de desigualdade social, tá? Ela se disseminou justamente por falsas informações, por falta de tratamento médico adequado. Não são todos os países que têm o que nós temos, que é um sistema único de saúde. Então, defenda o SUS, fortaleça o SUS. Hoje, a gente sabe que as pessoas que fazem um tratamento médico adequado, as mulheres que estão grávidas, as crianças já não nascem com HIV, né? Então, isso são pontos fundamentais para que a gente possa vencer o vírus, que ainda não tem cura, mas as pesquisas avançam cada vez mais para a cura do vírus, Carla. Perfeito. E aí, como é que a gente compreendeu tanto, a gente trouxe tantas informações? Com a linha do tempo. E o que seria a linha do tempo? É uma representação visual de uma sequência cronológica de eventos de uma história ou um processo. Então, compreender mais sobre um assunto, que bom que eu tenho uma professora de história aqui, é estudar realmente a história, as datas, importantes, alguns marcos, ou seja, o que é que passou ali?
o que é que aconteceu que marcou a sociedade. Então, o gênero linha do tempo ela é muito importante. E aí eu mostrei para vocês aqui na tela algumas formas. A gente fica bem à vontade de produzir uma linha do tempo. Eu gosto de tópicos, pode ser que alguém goste de colocar a tabelinha, né? um quadradinho e vai colocando as datas. Então, a linha do tempo é um gênero que você pode produzir do seu jeito. Mas o importante é compreender historicamente algum assunto, algum tema, algum processo. Então, como desafio, professora Yolanda, eles vão construir uma linha do tempo juntos, tá certo? Você e o seu colega vão pesquisar junto com a sua professora, seu professor, e vai produzir essa linha do tempo. A minha sugestão é que seja uma cartolina, ou que você vai colando papel, né, A4, né, folha A4, e vai fazendo uma grande linha do tempo, mas depois eu quero que a gente coloque a informação para fora, né? Então vai lá e expõe aí para a comunidade escolar. É um desafio legal, né? Super legal, e aí as pessoas vão ter mais informação, né? A gente tem que deixar de estar temas como esse ser, como eu disse, um tabu. Ao contrário, a gente quer que vocês tenham saúde, que continuem com saúde, a gente quer ter saúde. Então vamos espalhar informações corretas, que as pessoas na escola vejam, que as crianças de outros horários vejam, que a gente debater que existe sim o HIV, que existe sim a AIDS, mas que existe tratamento, cura, para uma doença super séria que é o preconceito. Perfeito, professora. Um Professora Yolanda, agradeço muito, agradeço de coração. Espero tê-la aqui em mais oportunidades. Só chamar. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.